E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes para começar, olha só, 15 graus, tá um frio da peste aqui onde que eu moro, tá? Outros locais já estão mais quentes, aqui tá um frio da peste. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tô gravando um vídeo logo cedinho para você. Por quê? Por causa dessa taxação do Trump, o mercado ficou alvoroçado. O governo japonês, então, não sabe o que faz. Então o Ishiba, ele falou que vai fazer uma reunião de emergência hoje. Então, dependendo da situação, vai sair 2 vídeos hoje. Vai sair esse e mais um no final da tarde, depois das reuniões do Ishiba. Por quê? O Japão entrou no pior cenário possível, tá? Em relação às tarifas. Ele pegou o pior cenário possível. Só para você ter uma ideia, o Brasil ficou com 10%. O Japão está com 24%, só que não é esse número, tá? Eu vou trazer isso para você. O 24 mais alguma coisa. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, tá? A taxação dos carros era 25%. De acordo com o que está saindo no mercado, isso é somatória. Então, os carros antes da taxação era com a tarifa de 2,5%. Agora com 25, essa taxação foi para 27,5%. Não trocou os 2,5 por 25, não, foi somado. Então a China deve estar pulando dessa altura. Porque antes da taxação, né, como é que eu falo assim, dessa taxação agora, o Trump já tinha colocado na China, por exemplo, 20%, depois mais 20%, que deu 40%. Agora com essa taxação foi para não sei quanto. Olha que doideira. Então já dá para você ter uma ideia que os mercados estão assim alvoroçados. O Japão então não sabe o que faz. Por isso que eu já comecei a trazer a matéria cedo. Tanto que saiu tanta informação ontem que daria uns 4, 5 horas de vídeo. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Então por isso que eu vou tentar dar uma resumida aqui, tá? Eu tenho 6 matérias para trazer para você, que são os impactos iniciais pós anúncio de tarifas. Tá? Já para você ter uma ideia como é que a coisa está indo pro lado de cá, tá? E sem firula. E se você quiser continuar recebendo, assistindo os vídeos aqui do canal, recebendo notificações de vídeo aqui do canal, eu sugiro que você se inscreva no canal, né? No caso, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação ao Japão, tá? Para você ter uma noção da coisa como é que tá. Eu já tô com minha latinha de monstro na mão aqui, porque quase não dormi, para poder fazer essa matéria para você, procurando informações, etc. Já para você ficar bem ciente da situação. Imagina, tomando monstro 8 horas da manhã. Já deu para você ter uma noção, né? Vamos lá. Começar pelo dólar. O mercado de câmbio de Nova York viu um novo aumento na tendência de venda de dólares e compra de ienes. Como o iene subindo temporariamente na faixa dos 145 ienes por dólar. Olha só que bacana. Então se você tiver uma grana agora, dependendo, agora pode ser um bom momento para você mandar dinheiro para fora. Tá? Que você vai pegar taxas um pouco mais baratas. O mercado de câmbio de Nova York registrou preocupações crescentes sobre o futuro da economia americana, seguindo o mercado de Tóquio após o anúncio do presidente Trump sobre os detalhes das tarifas mútuas. Como resultado, as taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos caíram, levando a uma tendência crescente à venda de dólares, tá, e compra de ienes. E o iene valorizou temporariamente para a faixa de 145 ienes por dólar. Esse é o nível mais alto do que o iene se manteve em relação ao dólar em cerca de 6 meses, desde outubro do ano passado. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar do que eu falei, que só para o dólar o iene melhorar aqui no Japão, era por intervenção do exterior por Divino Espírito Santo. Foi o que aconteceu. Mas o que está acontecendo? Basicamente, dependendo da situação, fuga de capital. Tá. Mas, continuando aqui. Um participante de mercado disse:
o dólar continuou a ser vendido, tá? Devido à crescente incerteza sobre as expectativas da economia dos Estados Unidos. Os investidores agora estão prestando muita atenção para saber se as tarifas mútuas do Trump realmente intensificarão os atritos comerciais com os outros países. Por que disso? Porque o Trump, no começo, vocês viram o que ele fez. Ele colocou a tarifa, daqui a pouco ele tirou, daqui a pouco ele colocou de novo. Então ficou nesse lenga-lenga, tá? Então, com isso, o Trump já perdeu meio que aquela credibilidade de início. Não, vou colocar, é isso e acabou. Não. Então você vê que eles vão ver o que o Trump vai fazer depois dessa confusão. Mas só para você ter uma ideia como é que o Japão ficou para trás, você viu que o Brasil ganhou uma taxação de 10. Ah, japonês, mas é 10 no Brasil. Pensa comigo. Coloca na prateleira dois produtos, japonês e brasileiro. Tá? O japonês vai ter no mínimo 24% de aumento, o brasileiro só 10. Quem que você acha que eles vão, de quem que você acha que eles vão comprar? Lógico que é do Brasil. Tá? Então você vê que nesse ponto, se o presidente, o excelentíssimo presidente do Brasil, não abrir a boca para falar besteira, porque pro Trump não aumentar mais a taxação, se o presidente for muito inteligente nesse momento, ele vai conseguir fazer uma grana muito grande. Tá? Porque você vê que outros países foram taxados bem mais e o Brasil bem menos. Só que o Brasil ele tem um diferencial. Japão, União Europeia e alguns outros países, eles já vendem os produtos prontos. Diferente no Brasil. O Brasil ele vende mais commodities, são produtos brutos. Aí os países compram os produtos brutos do Brasil, os países de fora compram do Brasil, eles vão lá com o produto bruto, ele faz aquela manufatura, faz toda a coisa que tem que fazer e revende esses produtos. Então com o Brasil, né, em relação aos outros países, ele está muito descolado nesse ponto agora. Então, se o presidente brasileiro for inteligente, ele vai conseguir fazer grandes coisas agora. Mas vai depender dele, tá? Mas, continuando aqui. Então você viu que o dólar do Japão caiu e o iene valorizou. O que já como é que fala assim, nesse ponto, já vai ajudar um pouco mais, tá? Na parte econômica daqui. Para se mantiver nisso, para dar uma estabilizada. Parte dos automóveis. O governo Trump, no caso assim, dos Estados Unidos, implementou medidas para impor tarifas de adicionais de 25% sobre os automóveis importados. Isso não será só um golpe para a indústria automobilística japonesa, que exporta muitos carros e peças para os Estados Unidos, mas também que há temores que tenham um grande impacto na economia global, sim, porque são todos os carros, não é só do Japão, tá? As tarifas adicionais de 25% foram impostas por volta das 13 horas. Do dia 3 do horário do Japão. Isso aplica a carros importados de todos os países e regiões, incluindo o Japão. No Japão, olha só, presta bem atenção, para você ver o tamanho da confusão que a coisa está se tornando. Porque antes não se sabia como é que ia ser feita a taxação. Agora, com esse exemplo aqui, já vai dar para você ter um exemplo mais claro do que vai ser o tamanho da nhaca que o Trump está fazendo. No Japão, as tarifas eram de 2,5% para os carros de passeio até 25% para os caminhões. Mas serão acrescentados mais 25%. Então, elevando as tarifas para 27,5% para os carros de passeio e até 50% para os caminhões. Por isso que eu falo, eu já vim alertando que vai dar problema aqui para o Japão. Muita gente não acreditou. Olha aí. Tá. O país também planeja impor uma tarifa adicional de 25%, no caso dos Estados Unidos, tá? 25% sobre motores e outras peças importantes até o dia 3 de maio. Tá? O presidente Trump enfatizou repetidamente que
a importação em larga escala dos carros com preços injustamente baixos está transferindo as fábricas e empregos para o exterior. E indicou que pretende que com as tarifas sejam feitas medidas permanentes. É aquilo que eu falei, que os Estados Unidos era um país industrializado, que se transformou em um país consumista, e agora o Trump quer voltar para a parte industrializada de novo. Tá? Só que ele está fazendo isso dando voadora de 2 pés. É complicado pra caramba. E as tarifas recíprocas de 24% recentes anunciadas não serão adicionadas às tarifas dos automóveis, o que já é uma grande coisa, porque senão os carros iriam para mais de 50%. Tá? Então nós já sabemos que serão coisas separadas. Tarifas para os automóveis, então no caso, aço, alumínio, automóvel é um, e os outros produtos japoneses, o restante é outro. Mas ainda assim, 24% para o saquê, para o arroz que vai ser exportado do Japão e outros produtos é muita coisa. Tá? Praticamente assim, cortou a competitividade do Japão nos Estados Unidos. Porque é aquilo que eu falei, se você pegar uma prateleira, coloca os produtos brasileiros, que só tem 10%, o Japão com 24%, você já sabe o que vai dar, não vai dar o que presta. Tá. Mas continuando. Mas teme-se que isso não apenas seja um golpe para a indústria automobilística japonesa, que exporta muitos carros e peças para os Estados Unidos, mas também que tenha um grande impacto na economia global. Olha só para você ver como é que a confusão estava. Na concessionária de automóveis em Southfield, em Michigan, no centro-oeste, que vende carros fabricados de fabricantes japonesas e coreanas. As vendas de março aumentaram em mais de 30% em comparação ao mesmo mês do ano passado, após o anúncio do Trump que imporia tarifas sobre os carros importados. A equipe de reportagem da NHK visitou a empresa, em um dia da semana, mas os clientes estavam constantemente visitando o showroom e perguntando sobre os preços de vendas e o status de estoque e assim por diante. Uma mulher que visitava a loja disse: "Não temos ideia do que a tarifa fará com os preços dos carros amanhã. Quero comprar um carro com preço baixo, pois as tarifas podem significar que preciso mais de $10.000 a mais no caso que tiver que pagar." Além disso, uma mulher que comprou o carro nesse dia disse: "Decidi comprar o carro há um mês e este foi o melhor momento antes dos preços subissem. Fiz uma compra realmente boa." Então você vê que como é que fala assim, o furdunço, como é que se fala, lá nos Estados Unidos estava alto por causa desse tipo de coisa. Então você vê que janeiro e fevereiro as montadoras aqui estavam correndo para mandar carro para os Estados Unidos para poder evitar esse repasse, esse aumento. Tá? Continuando aqui. De acordo com os cálculos do Instituto de Pesquisa Daiichi Life, aqui do Japão, se a tarifa adicional de 25% fosse repassada diretamente aos preços de venda de carros novos, os preços de venda nos Estados Unidos aumentariam em média de 8,1%. Não faz muito sentido, tá? Porque se tem uma tarifa de 25 vai subir 8,1 só, não faz muito sentido, né? Mas de qualquer maneira, tá? Como resultado, o poder de compra do consumidor diminuirá, isso é fato, tá? Qualquer aumento diminui o poder de compra. E as vendas dos carros novos nos Estados Unidos deverão cair 12,1%. Então você já sabe que se cair 12,1% vai ter menos pedidos para o Japão de carros. Isso além da competitividade com os outros países. Aí é aquela velha história, o país que colocar o melhor preço vai conseguir se manter no mercado. Aquele que não conseguir, ele vai começar a ser chutado automaticamente fora. Por esse motivo, a visão geral é que será difícil para as montadoras simplesmente adicionar o valor da tarifa do preço de venda e que elas precisarão buscar cooperação dos fabricantes de peças e tomar outras medidas para reduzir os custos. Só que nisso Trump já tinha colocado, tá? Tarifas de 25% para aço e alumínio. Então os produtos de aço e alumínio nos Estados Unidos ficaram 25% mais caros. E aí? Então você vê que não faz muito sentido esse cálculo da Daiichi Life Research aqui.
esse valor é muito mais alto. Eu não sei de onde que esse cara tirou esse valor. Esse valor de aumento é muito mais alto. Se for valor real, é muito mais alto. Além disso, o gigante financeiro americano JP Morgan estimou que, se as montadoras repassassem o custo total das tarifas impostas pelo governo Trump sobre os carros importados e outros produtos para os preços de venda, o preço aumentaria em 11%. Olha aí, olha a diferença de 8,1 para 11. Por isso que eu falo que tem hora que japonês parece que não sabe fazer conta. Tá? Mas de qualquer maneira, tá? Vida que se segue. Mas continuando aqui. Em meio às preocupações com o aumento dos preços das vendas dos carros, né, carros novos, o Wall Street Journal, que é um importante jornal americano, relatou, né, que o presidente Trump pediu aos líderes principais das principais montadoras americanas que não aumentassem os preços devido às tarifas. Não tem como. Tá? O Trump também, ele, como é que se fala assim, umas coisas bem loucas. Mais tarde, em uma entrevista à emissora da televisiva NBC, o Trump negou ter dito isso, dizendo: "Eu nunca disse isso." Então ele disse: "Se os preços dos carros estrangeiros subirem, as pessoas comprarão carros americanos", alegando que a imposição das tarifas daria uma vantagem aos carros fabricados nos Estados Unidos. Só que parece que o Trump se esquece que ele meteu taxação no aço e no alumínio também, tá? E outros fabricantes de carros vão fabricar nos Estados Unidos. É igual, por exemplo, Toyota e outros já tem, né, a Hyundai já anunciou, a Honda já anunciou que vai para lá. Tá. Então você vê que tem muita coisa que vai ser complicada. O Japão exporta mais de 1,33 milhão de carros de passeio para os Estados Unidos, o maior número entre todos os países. Então, o país provavelmente será severamente afetado pela tarifa de 25% sobre os carros importados. Olha aí. É uma coisa que eu já vim alertando lá de trás. Muita gente não deu, como é que fala assim, a grande importância para isso. Né? Minimizou muito o dano, etc. Mas o troço vai ser feio. De acordo com a Associação Japonesa dos Fabricantes de Automóveis, o número de automóveis de passeio exportados do Japão para os Estados Unidos em 2024 foi de aproximadamente 1,33 milhão de unidades, representando 1/3 de todos os automóveis de passeio exportados do Japão. Então você vê que 2/3 de todos os automóveis exportados do Japão foi para vários lugares. 1/3 só para os Estados Unidos. Então você vê que é muita coisa só para os Estados Unidos ali. De acordo com a empresa de pesquisa Marklines, o número de veículos exportados para o Japão, do Japão para os Estados Unidos em 2024 pela Toyota foi de aproximadamente 550 mil unidades, representando 23% do total dos veículos vendidos nos Estados Unidos naquele ano, seguido pela Subaru, com aproximadamente 290 mil, representando 44%, a Mazda, aproximadamente 220 mil unidades, representando 52%. Só que quando está falando vendidos lá nos Estados Unidos, é em relação ao Japão e montadoras, tá? Além disso, a Nissan ficou responsável com 16% por 150 mil unidades, e a Mitsubishi foi responsável por 72%, com 80 mil unidades, mostrando que os fabricantes de médio porte têm grande proporção de exportação. Então já dá para você ter uma ideia que se é 1,33 milhão de unidades, dependendo, esse número vai cair de uma forma gradual aqui no Japão. Até quanto isso vai cair, não dá para saber. Vai depender muito da oferta e demanda, né? O que agora não dá para ter uma ideia, tá? Por causa da taxação, fábricas que você, como é que se fala assim, montadas lá e etc. Então vai ser, nesses próximos 4 anos, vai ser um auê. Por isso que eu venho alertando as pessoas, tomem cuidado nesses próximos 4 anos, que o troço vai ser um auê, tá, de mercado.
Além do Japão, a Toyota e a Honda, né, exportam para o mercado americano, do Canadá e do México. Isso, as duas também já foram taxadas em 25% lá. Enquanto a Nissan e a Mazda exportam do México. Então já dá para você ter uma ideia. Tá? Aí a Toyota, que ela se pronunciou. Tá? Ó, a Toyota planeja não aumentar os preços de vendas locais por enquanto e protegerá sua escala de produção doméstica e empregos, comentando que manterá as operações atuais por enquanto. Deu data? Não, não deu. Então, quando ele está falando, é aqui no Japão, tá? Esse aqui, que ele, por enquanto, ele vai manter a escala de produção doméstica e os empregos por enquanto. Então, eles deixaram bem frisado, entre parênteses, tá? A Toyota Motors Corporation planeja produzir aproximadamente 3,12 milhões de veículos no mercado interno em 2024, dos quais mais de 530 mil serão exportados para os Estados Unidos, o que é um dos principais fatores que impulsionam o seu desempenho. Se a Toyota exporta 530 mil para os Estados Unidos, esse número vai reduzir. E vai reduzir muito, dependendo da situação. Só que só vai ver que daqui para frente, porque tem um certo estoque de carros nos Estados Unidos. Depois que esse estoque de carros nos Estados Unidos diminuir, que foram feitos novos pedidos, aí que nós vamos ver a situação atual que vai ficar a Toyota. Claro que tem os contratos feitos, né, que estão os contratos já atrasados, que a Toyota precisa fabricar, então nisso vai fazer também, tá, a regulação dos empregos das pessoas aqui, por enquanto, de acordo com a Toyota. A tarifa adicional de 25% imposta no dia 3 de março resultará em um aumento significativo de custos, mas a Toyota diz que não repassará os aumentos de preços de vendas locais por enquanto. Por que disso? Porque ele já tem estoque lá. Então não faz sentido ele aumentar o preço agora, porque ele tem estoque. Depois que aquele estoque acabar, aí ele vai começar a repassar, porque senão ele não vai aguentar. O doido que falar que a Toyota não vai ficar repassando o preço é mentira, porque senão ela não vai aguentar, tá? Por mais que vai acontecer agora. Agora as empresas, dependendo, pode ser que a Vale no Brasil dê uma boa levantada. Se ela conseguir vender minério de ferro barato, com certeza a Toyota e outros grupos vão comprar. Tá? Só que nisso ela vai ter que colocar um preço bem barato. Por quê? Agora as automobilísticas japonesas elas vão ter que procurar commodities de ferro e alumínio muito mais barato que o normal, para poder ficar com preço, se ela não for repassar o preço para o consumidor. Senão, se ela pegar preço de mercado normal e etc, ela vai ter que repassar o preço, senão ela não vai aguentar, ela vai quebrar. E você acha, entre quebrar e demitir funcionário, o que você acha que ela vai fazer? E quem que você acha que são os primeiros funcionários a ser demitidos? Os famosos hackens. E o hacken que quer a grande maioria dos brasileiros. Tá? Então, já vai ficando em alerta aí. Mas continuando. A empresa também planeja proteger a produção nacional de 3 milhões de unidades por ano e o emprego, o que ela diz ser essencial para garantir as capacidades tecnológicas e comentou que, por enquanto, manteremos as operações atuais. Aí nós vamos fazer um cálculo aqui. Se ela precisa de 3 milhões de unidades por ano na produção nacional para poder manter as operações no Japão, e ela exporta 530 mil, só que dependendo da situação ela vai ficar com déficit. Só que agora no primeiro, como é que se fala? Em 2024, até o final do ano fiscal 2024, ele quer fazer 3,12 milhões, o que vai ficar acima. Então, por enquanto, está normal.
Só que 3 milhões é o mínimo. Então você vê que esses 12 aqui, dependendo, vai sumir. E dependendo da questão dos 530 mil, se for tirar dos 3 milhões, vai dar déficit no número. Então não vai dar 3 milhões. Tá? Então dependendo vai dar 2 milhões 500 e alguma coisa. O que não é viável, tá? De acordo com a Toyota. Como ela diz aqui, a empresa também planeja proteger a produção nacional de 3 milhões de unidades por ano e o emprego, que ela diz ser essencial para garantir as capacidades. Então, se tiver menos de 3 milhões, não tem lucratividade para ela, não compensa. Ela vai começar a ter, como é que fala, em prejuízo. Então já fica o alerta, porque praticamente a Toyota agora, ela está trabalhando quase no mínimo. Você pode acreditar em mim ou não. Você pode fazer essa pesquisa, mas estou trazendo isso para você. Tá? Então já fica o alerta para você que trabalha aqui no Japão em automobilísticas ou autopeças. Tá? Além disso, apesar que esse prospecto aqui, eu já havia relatado isso em outro vídeo. Aquelas pessoas que acompanham o canal há mais tempo devem se lembrar. Por isso que eu falo para você, se você quiser saber bem da realidade do Japão, nua e crua, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo quando sair vídeo aqui do canal, porque aqui a gente não esconde nada. Tá? Além disso, a empresa planeja concentrar primeiro a redução de custos fixos e outros custos. Então você já sabe que a Toyota vai começar a cortar custo. Para poder, aquela velha história, absorver o aumento da tarifa do Trump, para ele não ter que repassar para o consumidor. E é esse tipo de coisa que eu já venho explicando, já venho falando durante um bom tempo. Tá? A absorção, né, de aumentos. Por isso que em determinados vídeos eu falo, ó, o governo anunciou aumento de tal coisa. Se você puder, vá lá, compre estoque para você absorver esse aumento. E é a mesma coisa que a Toyota vai fazer aqui. Tá? Mas um executivo da Toyota disse: há um limite para a quantidade de esforços que podemos fazer. Então temos que pensar em outras maneiras. É aquilo que eu acabei de falar. Comprar commodities a preços mais baixos, cortar custos. Se você sabe que de acordo com o tempo vai ser reduzido os pedidos de carros importados, vai haver com o tempo redução na folha salarial da Toyota também, proporcional. Por isso que eu falo, já vim avisando que o corte, as demissões aqui no Japão não serão feitas de uma vez. Só que haverá um efeito dominó. Porque eu vou dar um exemplo. Se a Toyota falar assim, vou receber pedido de menos 2 carros esse mês. Quantas pessoas eu preciso para fabricar esses 2 carros? Então vamos chutar, tá? Isso aqui são números fictícios. Então eu preciso, na montadora, tá? Eu preciso de 4 pessoas. Então, se é menos 2 carros, as 4 pessoas não. Então, demite as 4 pessoas. Quantas peças eu preciso para fabricar um carro? Um exemplo, 12 peças. Então, corta-se o pedido nas fábricas de autopeças dessas 12 peças. Então, nas autopeças já tem um pedido de menos 12 peças. Tá? Que no caso seria o equivalente para os 2 carros. Cada carro 24 peças. Só que aí na autopeça, ele vai estar lá. Pô, recebi uma diminuição do pedido. E esse corte é permanente. Porque a Toyota tem que notificar, ó, não quero mais por causa disso, então tem que ser notificado. Então, a fábrica da autopeça vai ver. Se eu contratei o fulano para fazer essas 24 peças, eu cortou esse contrato, eu não preciso mais desse fulano. Então, quantas pessoas estão fabricando essas 24 peças? 2 pessoas. Então tá, demite as 2. Então você já vê que nessa brincadeira já são 6 pessoas demitidas. Claro, são números fictícios. Mas já dá para você ter uma ideia do efeito cascata. Que isso aí começa.
E assim vai. Tá? Aí é menos produtos, menos commodities sendo compradas, menos produtos de limpeza sendo comprados para as empresas e outras coisas. Então você vê que vai afetando todas as outras empresas. Existe um efeito cascata muito grande ali. Tá? Então, continuando aqui, no futuro a empresa precisará considerar maneiras de mitigar o impacto sobre o desempenho comercial. Já expliquei o que é mitigar, não vou explicar nesse vídeo para ganhar tempo, porque já estamos com 30 minutos de vídeo, ainda falta 4 matérias, tá? Então lascou. Mitigar o impacto no desempenho comercial, como aumentar as operações de suas fábricas americanas e expandir a produção local lá. Então você vê que eles vão tirar produção do Japão e mandar para lá de forma gradual. Por isso que eu falo para você que muita gente não está sentindo isso agora, porque esse impacto vai vir de forma gradual, não é agora, tá? Mas é aquela velha história, dependendo se a pessoa não quiser pagar para ver, né? O momento, dependendo, é agora, tá? Para fazer certas transições, desculpa. Funcionários da fábrica de motomate da Toyota, em Toyota, no estado de Aichi, disseram coisas como: não temos escolhas a não ser esperar para ver como as coisas vão. E não sabemos que tipo de impacto isso terá. Isso é fato. Tá? Agora não tem como, mas daqui para frente a coisa, daqui questão de 1 mês, 2, 3, que a coisa vai começar a aparecer. Um funcionário na faixa dos 50 anos disse: seria melhor se as tarifas fossem mais baixas possíveis, e eu gostaria que o governo tomasse medidas. Mas não sei se os sentimentos serão ouvidos. Então tudo que posso fazer é esperar para ver como é que as coisas evoluam. Então já dá para você ter uma ideia. Igual um funcionário na casa de 60 anos disse: há uma possibilidade de que os carros não sejam vendidos na América. Não sabemos o que acontecerá com a produção, mas é preocupante para nós funcionários. Se não vender na América, não tem pedido aqui. Se não tiver pedido aqui, você já sabe o que acontece, né? Em meio às preocupações com o impacto na indústria automotiva do Japão, as fabricantes de peças de Kita-Kyushu estão tomando medidas para se preparar para as mudanças que estão a vir. Então você vê que as empresas estão fazendo as preparações, né, para mitigar o dano. A província de Fukuoka concentra uma série de indústrias automobilísticas, incluindo grandes fabricantes de automóveis, e de acordo com a província, havia cerca de 630 empresas sediadas lá em fevereiro. Destes, a Tobata Turret Works, sediada em Kokuraminami, na cidade de Kita-Kyushu, entrou no setor automotivo em 2009 e produz peças como motores e volantes. Aí a empresa lida com peças automotivas para exportações para os Estados Unidos e está verificando as informações sobre as taxas alfandegárias diariamente na internet. O presidente da empresa, Matsumoto Daiki, disse: como muitos carros produzidos na região de Kita-Kyushu são exportados, achamos que haverá algum tipo de impacto. Estamos acompanhando as notícias, mas algumas coisas que nós não temos poder de fazer nada. Então vamos esperar para ver como a situação se desenrola. De acordo com a alfândega de Modi, as exportações de automóveis da zona econômica de Kyushu no ano passado totalizaram 3.555 trilhões de ienes, dos quais 1,99 trilhões de ienes, ou cerca de 30%, foram para os Estados Unidos. Olha aí. Então são cifras para os Estados Unidos muito grandes. Tá? Então aqui essa matéria eu preciso pular o resto dela, porque tem muita coisa ainda para ser mostrada. Tá? Aí tem como é que se fala assim? Tem um economista falando sobre o impacto da tarifa adicional de 25% sobre os carros exportados para os Estados Unidos. Kenichiro Ahara, economista-chefe do Daiichi Life Research, disse que a tarifa de 25% parece ser um número muito grande. Muitos fabricantes japoneses entraram no mercado americano, e se os números de venda caírem, há preocupações que isso reduzirá os níveis de lucro. Isso é óbvio, os caras parece que
reinventa a roda, falando uns troços óbvios, né? Mas diz. Ele também disse que dizem que um automóvel é composto de cerca de 30 mil peças. E o impacto em outras indústrias será grande, aquilo que eu expliquei agora há pouco. Pequenas e médias empresas, em particular, tendem a ter situações financeiras piores do que as grandes empresas, sim, devido a endividamentos, alavancagem, etc. Então eles podem se encontrar numa posição mais difícil que os próprios fabricantes. Sobre o impacto na economia japonesa, ele destacou que a redução na produção das montadoras japonesas terá um efeito direto na economia japonesa, o que eu já venho alertando há muito tempo. Além disso, se os níveis de lucro dos fabricantes caírem, eles adiarem os planos de investimento de capital e outras coisas, isso terá um impacto maior na economia japonesa. Como o que? Recessão. Por quê? O administrador, ele não sabe para onde que ele vai caminhar. Por que disso? Porque dependendo, se ele der um passo em falso nos Estados Unidos, por exemplo, e dependendo do montante que ele aplicar for, como é que fala assim, substancialmente grande, ele corre o risco de levar a empresa dele à beira da falência, se não ser a falência, caso dê errado totalmente os planos dos americanos. Então ele tem que parar muito para pensar. Só que nisso que ele vai parar para pensar, ele não vai alocar aquele dinheiro. Ele não vai fazer investimentos, nem no Japão e nem lá. Ele vai ficar com o dinheiro em caixa. Só que aqui no Japão, se ele não investir aqui no Japão na fábrica, para o crescimento da fábrica, aquele dinheiro vai ficar parado, ele não vai circular. Tá? E o que acontece? Não vai gerar pedidos para as outras empresas. A roda da economia japonesa vai parando aos poucos, porque uma empresa para de investir, outra empresa para de investir. Então aquela empresa que parou de investir não dá serviço para outra fábrica. A outra fábrica, não tendo serviço, ela não vai comprar commodities. Ela não comprando commodities, vira aquela bola de neve paradeira. Então já dá para ter uma ideia que, dependendo da situação, isso vai levar a uma recessão aqui no Japão. Tá? E já tem economistas japoneses falando que isso aqui vai ser pior do que na fase do Le Mans, que foi em 2008. Então já vai se preparando. Essa outra matéria aqui eu vou passar ela correndo, tá? Por quê? Aqui só deram exemplos de empresas que vão ser afetadas, tá? Tipos de empresas. Então aqui está falando, no caso, fabricante de processamento de metal, no caso, exportador de arroz, né? Saquê, aí tá falando de chá verde e outros produtos aqui, né? Aí a Mitsubishi falando aqui também, né? No caso, a relação com o anúncio dos Estados Unidos, que imporia tarifas de 24%, com uma tarifa recíproca. O presidente da Mitsubishi, Nakanishi Katsuya, disse em entrevista coletiva realizada em Tóquio: neste momento é impossível prever exatamente qual será o impacto da imposição das tarifas recíprocas. Até porque ninguém sabia se ia ser junto ou separado. Agora nós já sabemos. As tarifas não são apenas contra os Estados Unidos, e precisamos examinar cuidadosamente seu impacto ao redor do mundo, incluindo as tarifas retaliatórias. E gostaríamos de responder de forma flexível e rápida. Aí tem um economista aqui que falou coisa pra cacete aqui. De acordo sobre um anúncio do governo Trump que imporia tarifa de 24% sobre as importações do Japão, um economista executivo do Instituto de Pesquisa Nomura, o Takahide Kiyuchi, disse: inesperadamente alto e próximo do pior cenário que havíamos previsto. Então já viu que o próprio como é que fala? O economista executivo do Takahide Kiyuchi está dizendo que está no pior cenário possível previsto. Tá? O impacto no Japão, ele disse: acho que os efeitos dos ajustes de produção e emprego se espalharão das indústrias de exportação para os seus subcontratados. Aquele efeito dominó que eu venho falando. E as taxas de aumento salarial no próximo ano podem ser significativamente afetadas. Isso é óbvio. Menos lucros, como é que você dá aumento? Não tem como. Tá? Isso pode levar a uma sensação mais forte de desaceleração na economia japonesa.
Em alguns casos, pode ser um gatilho para uma sensação ainda mais forte de estagnação, indicando que ele acredita que pode ser um golpe forte. Economia estagnada, que é estagflação. Canso de falar isso aqui no canal. Ele ressaltou que, se outros países retaliassem as tarifas dos Estados Unidos e uma guerra comercial ocorresse, isso seria um sério impacto na economia global. É um pouco cedo para chamar de depressão, mas pode ser um gatilho para maior desaceleração desde o choque de Lehman. Em relação ao impacto no mercado interno dos Estados Unidos, ele destacou que o aumento das tarifas provavelmente levaria a preços mais altos, isso é óbvio. Isso poderia ter um impacto negativo significativo na economia americana, na forma de lucro reduzido para as empresas americanas, interrupções na cadeia de suprimentos e preços mais altos. Sobre a resposta esperada do Japão, ele disse: o Japão é um líder livre em comércio. Então, em vez de simplesmente pedir aos Estados Unidos que reduzam as suas próprias tarifas, ele deveria trabalhar com outros países para instar diretamente os Estados Unidos a rever todas as suas políticas tarifárias. O que não vai acontecer. Tá? Então já dá para você ter ideia que esse economista aqui está falando que, dependendo da situação, pode ser pior que o do Lehman. Tá? Então já vai ficando atento aí. Então saiu um cronograma aqui. Nesse cronograma eu vou pular. Tá? Porque saiu um cronograma com horas, né, sobre os impactos que veio tendo aqui no Japão, China e outros locais. Igual, por exemplo, às 19 horas, o Ishiba, tá? O primeiro-ministro Ishiba e os líderes do partido governante da oposição se reuniram, né, marcando para hoje a reunião. Por isso que eu falei que, dependendo, hoje vai sair 2 vídeos. Tá? Por isso que eu já estou gravando esse vídeo mais cedo. O Partido Liberal Democrata anunciou que seria realizada uma reunião entre o primeiro-ministro Ishiba e os líderes dos partidos governistas e da oposição. Segundo fontes, o tema da discussão serão as medidas tarifárias impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos, e o primeiro-ministro Ishiba deve explicar a resposta do governo aos líderes de cada partido. Então o que o Ishiba vai propor, eu não faço ideia. Tá? Mas boa coisa não vai ser. Por que eu falo esse tipo de coisa? O Japão já está quebrado. E qualquer medida que o Japão faz é envolvendo grana. Né? E não é aquele dinheiro pouquinho, é muita grana. Então você já sabe que vai sair da conta de quem? Sim, tá. Mas vamos lá. China. Em uma entrevista coletiva, no dia 3, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, né, isso viola as regras da Organização Mundial do Comércio. O Lula falou a mesma coisa também, né? Só que o Lula deveria ficar feliz, que lá é 10%. Tá? Mas espero que o Lula não fale grandes coisas, né? Porque o Brasil agora, ele tem grande chance de dar aquele pontapé, né? E sair na frente de outras, como é que se fala assim, de outros países. Só para você ter uma ideia, a União Europeia ficou em 20%. Então se você coloca na prateleira ali o produto da União Europeia, o produto brasileiro, um tem 20% a mais, outro 10% a mais só. Quem que vai vender? Produto brasileiro. Por isso que eu falo, se o Lula for esperto, ele vai conseguir fazer muita grana agora. Mas continuando aqui. A China se opõe fortemente a isso e tomará medidas necessárias para salvaguardar resolutamente seus interesses legítimos, incluindo a intenção de tomar contramedidas. Só que o Trump já falou, se você fizer contramedida, nós vamos dobrar praticamente a tarifa. Então não tente. O próprio Trump já deu essa dica, né? Mas como os chineses são bicho doido também, já sabe o que vai dar, né? Então ele disse, não há vencedores na guerra comercial ou guerra tarifária. Sim, com certeza tem vencedores. Não vem falar que não há. Essa ideia que fala assim, não há vencedores. Pô, isso é romantizar uma guerra. Não venha com essa. Tá? Não há como escapar do protecionismo. Estamos fortemente aos Estados Unidos a corrigir sua resposta errônea e resolver as diferenças por um meio de consultas com os países ao redor do mundo, incluindo a China,
como uma atitude de igualdade, benefício e respeito mútuo. A China falando de respeito mútuo. Ah, tá certo, tá, concordo. O que ela tá fazendo em Taiwan? Agora, com aqueles exercícios militares ali, é respeito mútuo? Por isso que eu falo que nesse ponto a China é puta hipócrita. Hipocrisia por hipocrisia, né? Quem pode mais toma menos. Então nesse ponto, por isso que eu falo que esses, como é que se fala? Esses tratados de livre comércio que o Japão, China e Coreia do Sul estão querendo fazer junto, não vai dar certo. Não vai rolar. Porque a China é por causa desse tipo de coisa. A Coreia do Sul ainda até pode. Até tem uma chance maior de dar certo. Mas com a China, esquece. Não rola. Tá. Mercado, ó. Às 3h30 da tarde. Após o anúncio do presidente Trump da tarifa recíproca de 24%, o mercado de ações de Tóquio caiu em todos os setores devido às preocupações de que representaria um grande golpe para a economia japonesa. Então você vê que todo mundo está falando que vai ser um grande golpe para a economia japonesa. De menos meia dúzia de brasileiros que vêm aqui no canal para falar que não, que é mentira. Da mesma forma que tem meia dúzia de brasileiros falando que os títulos do governo são parte de barganha para fazer os Estados Unidos pararem de taxar. O que não é, eu já expliquei o porquê. Tá? Mas é aquela velha história. Não quer acreditar em mim, não há problema. Mas você vê que todo o mercado está falando contra essas meia dúzia de brasileiros. Mas o meia dúzia de brasileiros são mais importantes que o resto do mercado inteiro. Ironicamente falando. Tá? Mas continuando. O índice Nikkei caiu, tá? Fechando abaixo dos 35 mil ienes, pela primeira vez em cerca de 8 meses, desde agosto do ano passado. Então, o que acontece? Dependendo, quem investe aqui no Japão, pode ser que tenha uma grande oportunidade de pegar muitas coisas descontadas aqui no Japão, tá? Para investimento. Repito, eu não invisto aqui, só invisto no Brasil. Mas tem muita coisa que você vai conseguir comprar descontado aqui no Japão, tá? Agora, então quem for investidor para a parte das ações japonesas, fica de olho. E a grande dica, automobilística. Só que isso é investimento para longo prazo, não é para agora. Quem for fazer trade, não compre automobilística, porque não vai rolar. Aí que está falando em relação à imposição das tarifas de 25%, a Toyota declarou, por enquanto, não aumentará os preços de venda nos Estados Unidos e protegerá a escala de produção doméstica e seu emprego, comentando aqui, manterá as operações atuais por enquanto. Já expliquei o porquê. Tá? Então vamos tentar pular de matéria aqui. Aí o Ishiba aqui, tá? Agora é mais voltado a Japão agora. Em relação ao anúncio do presidente americano Trump, que imporia a tarifa de 24% no Japão como tarifa recíproca, tá? Porque agora a tarifa recíproca é diferente da automobilística. Você vê que eu venho mesclando automobilística com as outras tarifas. Então essa 24%, para quem não entendeu, ela vai ser somada já com as tarifas que já tem, tá? Para os outros produtos que são exportados para os Estados Unidos, diferentemente do que automóveis, que já tem 25%. Mais os 2,5% que eu te mostrei, então ficou em 27,5% o aumento, né, das tarifas dos automóveis. Não é 25%, é 27,5%. Mas está jogando 25% porque foi o que o Trump falou. Tá? De início, mais o que já tem, dá 27,5%. Então nesse caso é 24% fora o que já tem. O que vai levar ainda mais o preço dos produtos. O primeiro-ministro Shiba disse aos repórteres que era extremamente decepcionante, né, e que examinaria o impacto na economia nacional e forneceria todo o apoio às empresas. Então, grande provavelmente, eles vão fazer igual que aconteceu na época do Covid, que as empresas tiveram que parar, dependendo da situação, o governo deu dinheiro para as empresas. E dependendo agora, dependendo da situação, o governo vai dar dinheiro para as empresas, dependendo, não ter que demitir as pessoas.
O governo vai tentar segurar o emprego das pessoas. Só que o grande problema é que nós temos 4 anos. Então, dependendo do governo japonês, não vai aguentar. Ajudar todo mundo nesses 4 anos, não vai rolar. A não ser que tenha uma carga de aumento de impostos muito alta. Caso contrário, não vai rolar. Em seu discurso, o primeiro-ministro Shiba destacou: desde 2019, o Japão tem sido o maior investidor do mundo nos Estados Unidos. Em particular, os fabricantes de automóveis fizeram investimentos diretos aproximadamente em 61,6 bilhões, criando 2,3 milhões de empregos. Não é exagero que somos o número 1 do mundo. Então ele disse: pedimos uma revisão das medidas tarifárias unilaterais em vários níveis, mas é extremamente lamentável e não intencional que as medidas tenham sido implementadas apesar disso. Eu cansei de avisar que eles não iam fazer, o Trump cansou de falar. Né? Tá com déficit? Não vai rolar. Tá? Vai tomar tarifa. Ele acrescentou: ampla gama de restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos terá um grande impacto não apenas nas relações econômicas entre Japão e Estados Unidos, mas também na economia global e em todo o sistema de comércio unilateral. E temos uma série de preocupações sobre a consistência do acordo da OMC, no caso da Organização Mundial do Comércio, e o acordo comercial entre Japão e Estados Unidos. Então você vê que a OMC também não vale de bosta. Não vale de nada. Pelo menos contra os Estados Unidos não tem poder nenhum. Então por isso que eu falo que às vezes não faz sentido os países fazerem parte desses grupos. Porque na hora do vamos ver, o grupo não tem poder nenhum. E aí? Tá? Então os países só ficam doando dinheiro para essas entidades, os caras ficam lá comendo picanha, tomando vinhozinho, só engordando o bucho ali, e na hora do vamos ver, do pega para capar, não tem poder nenhum. Só perde dinheiro. Faz sentido fazer assim, parte de uns grupos desses? Por isso que os Estados Unidos está pulando fora de tudo isso. Ele está pulando fora, ele para de doar dinheiro, sobra mais dinheiro para ele. É um ato inteligente, pra caramba. Porque é aquela velha história. Os Estados Unidos não têm obrigação de dar assistência para a faixa de Gaza. Quem caçou a confusão toda foi o Hamas. Por que o Hamas não dá assistência, não faz o assistencialismo lá? Aí muita gente vai me xingar agora. Ah, mas é culpa de Israel. Mas quem foi que socou foguete no rabo de Israel? Cutucou Israel que estava parado lá? Não foi o Hamas? Por que os outros países agora têm que arcar com assistencialismo lá na Palestina? Você quer fazer de bom grado? É uma coisa. Obrigação não. Tá? Então vamos parar de hipocrisia. É a mesma coisa, igual vocês viram lá em Mianmar. A Cruz Vermelha Chinesa lá, se eu não estou enganado, saiu uma notícia assim, que parece que a Cruz Vermelha Chinesa foi lá para dar assistência, porque os americanos não foram. E o exército de Mianmar desceu bala na Cruz Vermelha. Atirou na Cruz Vermelha. Então você vê que em Mianmar os caras não querem ajuda. Aí você vai dar ajuda para um povo desse? Para um governo desse? É loucura? É loucura. Por isso que eu falo que tem determinadas coisas, não se faça, larga para lá. Tá? Mas deixa eu acelerar aqui que só falta 7 minutos. Tanto que a última matéria eu não vou nem colocar. Além disso, quando perguntado se faria o pedido ao presidente Trump por telefone ou pessoalmente, ele respondeu: os membros do gabinete e a equipe administrativa tomarão as providências necessárias, mas se for apropriado que eu fale diretamente com Trump, não hesitarei de fazê-lo. Mas no momento apropriado e da maneira apropriada, sim, na hora que o Trump quiser, não na hora que ele quer. Tá? Então vamos lá. Então ele enfatizou: responderemos de forma detalhada as preocupações dos operadores comerciais. O governo e os partidos governantes trabalharão juntos para proteger totalmente as vidas, os empregos e a indústria do povo. É aquilo que eu falei, dependendo, eles vão dar dinheiro para não demitir as pessoas. Só que em questão de 4 anos é muita coisa. Eles não vão conseguir proteger todo mundo. Tá? Aí você já sabe que vai ter muita coisa, muita confusão aqui no Japão. Espera-se um grande desemprego.
né? Se não tiver uma recessão, uma coisa bem perto disso. Então já estou te alertando de antemão. Você quer acreditar em mim ou não? Não precisa acreditar em mim. Mas eu já estou trazendo essas notícias, que é do primeiro dia do furdunço, tá? Na hora que a coisa, na hora que as montadoras começaram a sentir esse impacto e as outras empresas com esse 24% começaram a sentir um impacto também, e a economia começar a deteriorar de forma gradual, aí é a hora que as pessoas vão assustar. Só que é aquela velha história. Não corra pro meu lado. Não venha falar, japonês tal coisa, porque eu avisei. Eu tô avisando aqui. Quem avisa, amigo, é. Eu já trago isso de antemão, que é para as pessoas terem tempo hábil para analisar suas vidas e ver o que ela quer para ela. Grande exemplo. Tô no serviço aqui. Tô numa autopeça. Eu vou ficar aqui? Eu não vou. Vou ficar aqui. Então vou pagar para ver. Só que nisso que eu pagar para ver, eu tenho que estar, como é que fala assim, aberto a qualquer resultado que tiver. Resultado bom, vou continuar permanecendo no emprego. Resultado ruim, fui demitido. Vou ter que voltar a procurar emprego. Ou você já tem aquele outro resultado. Não vou ficar nessa barca furada. Vou pular dessa barca. Então já começo a olhar emprego em outro setor que não é automobilístico, tá? Para poder ficar bem. Só que agora nós já sabemos que existe uma tarifa de 24% a empresas exportadoras. Então você já vai ter que reduzir o seu local de procura de serviço. Então você já sabe que dependendo, determinadas empresas que mexem com exportação, você não pode ir também. Senão você vai sair, você vai trocar 6 por meia dúzia, o que não é inteligente. Apesar que tem pessoas que têm problemas cognitivos, né? É tenso. Por isso que eu faço sempre esse alerta, mas às vezes nem sempre dá, como é que eu falo assim, dá resultado. Então é aquilo que eu já avisei. Saia de um setor, mas não vá para um outro, como é que se fala, que mexe com exportações também. Aí é a hora que vai entrar o quê? Ou você vai para uma indústria alimentícia, aqui no Japão, e se você saber falar Nihongo, você tem outros, como é que fala assim, uma gama maior de possibilidades. Caso contrário, é bem restrito. Tá? Mas é aquela dica que eu sempre dei. Setor da economia, o último setor da economia que cai é comida. Quer ficar seguro por mais tempo? Comida. Tá? Mas tem aquela velha história também. Pelo menos, eu não recomendo, tá, as pessoas irem para Bentoyás que fornecem comida para Combini. Porque aquilo é um caos de trabalhar. E não é um caos organizado. É um caos, sim, caótico mesmo o troço ali. Tá? Só para você ter uma ideia, no último Bentoyá que eu trabalhei, a palavra bacaiarô, ela voava na linha que parecia aviãozinho. Parecia uma rajada de bacaiarô, assim, bacaiarô. Tanto bacaiarô que você escutava. De tão estressado que o povo era. Para você ter ideia. E quando tinha noites que tinha que trocar a linha 3, 4, 5 vezes, porque eram 3, 4, 5 pedidos diferentes ali, que era feito na mesma linha, aí que era aí sai do bacaiarô pro arroz e assim vai. Era um caos. Então quem gosta de paz e sossego, sugiro que não vá para Bentoyá que forneça comida para Combini. Vá para os Bentoyás que fazem assim, comida congelada. É um serviço um pouco mais tranquilo. Tá? É corrido. Mas é menos caótico do que para Combini. Tá certo? Como é que eu faço? Só falta menos de 1 minuto, não vai dar para colocar a última matéria. Espero que essas informações te ajudem a você refletir sobre a vida que vai ficar no Japão daqui para frente. Tá? E que dependendo vai sair mais um vídeo hoje. Não é certeza. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, porque aqui nós não temos papa na língua, tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!